Hum. Opa, boa noite, Chico. Tudo bem? Olá, me ouve bem? Enxerga bem? Som e imagem ok? Me dá um sinal aí. Olá, Marilu, bem-vinda. Fala, Eduardo, tudo bem? Boa noite. Pessoal chegando aí. São 8 horas e 1 minuto agora. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, para a gente começar a nossa live número 38, hein? Olha só. Franci Padari, bem-vinda! E aí, minha linda, tudo bem? Beleza, pessoal, beleza. Pessoal chegando, então. Opa, direto de Manaus, Chicão? Maravilha. Oi, Paula, bem-vinda. Bem-vinda, Dani, tudo bem? Mari mandando um beijo também. Manda um beijo para ela aí, Fran. Beleza. Legal, pessoal. Então, enquanto a turma vai chegando, deixa eu só fazer uma rápida introdução, sempre lembrando aí qualquer ideia dessas lives, né, que a gente chama de grandeza e realização. A ideia é exatamente ter um contraponto aí, né, já, contra essa ideia, essa cultura de só riqueza, só sucesso, só elementos que estão do lado de fora. A gente acredita, eu acredito, e muitos que participam conosco aqui dessa live acreditam que a causa, né, os motivos estão dentro de nós, né, e a busca pela grandeza, a busca pela realização, no certo sentido, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Eu posso entender que grandeza está ligada a propósito e realização está ligada à produtividade. Então, vamos ver como é que a gente faz isso a partir de dentro. E eu tenho tido a chance de fazer um trabalho aí forte no metrô e na Assurant Seguros, e nessas últimas 2 semanas eu tenho entrevistado muitas pessoas nessas duas empresas, e de certa forma o tema que a gente vai conversar hoje tem sido também abordado nessas reuniões também com esse pessoal. Então, bem-vindo, pessoal. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Denise Rugani, que chegou. Bem-vinda, Denise. Para o Ginivaldo também. Para a Déia, minha prima. Bem-vinda, Déia. E a gente, então, pode começar aí a nossa conversa para a gente ir ganhando aí um contexto, né? Criar uma atmosfera e uma linha aí de raciocínio para entender ou para ilustrar isso que a gente está chamando de produtividade e propósito, né? Deixa eu dar uma boa noite para a Carla Brandão, que acabou de chegar também. Bem-vinda, Carla. Então, olha só. Quando a gente pensa em produtividade, né, a maioria das pessoas conecta essa palavra ao mundo corporativo, ao mundo industrial, né, onde produtos são produzidos e há uma grita importante, né, geral, de que temos que produzir mais com cada vez menos recursos, né? Isso é um uso da palavra num determinado contexto, mais ou menos como, algumas vezes eu comentei aqui, que a palavra resultado é também muito usada em contextos empresariais, principalmente em áreas financeiras, onde pessoas buscam um resultado financeiro, um resultado econômico financeiro, o que seja. Eu gosto da ideia de a gente desmistificar algumas palavras e trazer para um conceito mais amplo, né, mais lato sensu, né, e depois trazer para um consenso mais estrito sensu, aí, mais focado. Então, quando a gente pensa em produtividade e propósito, na minha cabeça vem diretamente uma relação que é universal, de relação de causa e efeito, né? Na medida em que a produtividade está ligada ao efeito e o propósito está ligado a uma causa, né? Não coincidentemente, né, ou não acidentalmente, a palavra causa está ligada a propósito. Quando você olha no dicionário, propósito pode ser intenção, vontade absurda de atingir algo. No dicionário, e isso confunde um pouco, a palavra propósito pode ser confundida com objetivo, né? Então, eu tenho o propósito de atingir uma meta, o propósito de atingir determinado resultado.
E aí não tem problema isso. Eu acredito que é possível que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma comunidade, ou uma organização social, que seja uma empresa, etc., possa, apesar das palavras terem significados estabelecidos em dicionários, possa dar um conceito específico para determinadas palavras, que não fogem ao dicionário, mas definem um padrão, definem um conceito, né? Então, dentro desse processo, se a gente pensar de maneira mais micro, né, dentro das nossas vidas, o que é produtividade? Né? Produtividade tem a ver com você gerar certos resultados com determinados recursos. Então, se você usa muitos recursos e gera poucos resultados, então você tem uma produtividade baixa. Se você usa poucos recursos e gera muito resultado, então você tem uma produtividade alta. Então, daí vem uma percepção, vou até escrever aqui, de algumas empresas que costumam dizer o seguinte: nós gostaríamos de realizar mais com menos. Eu escrevi isso aqui e vou te mostrar. Ó. Você deve conhecer empresas que startam programas, começam programas internos, onde a mensagem é: precisamos fazer mais com menos. Né? Quem já ouviu isso, quem já trabalhou em algum lugar que já tenha chamado a atenção para esse conceito, pode se manifestar aí. Nesse sentido, deixa eu só dar uma boa noite aqui para o André Dalmaso. Bem-vindo, André. O Brinkman também que chegou agora, para a Tatiane, para o Paul e para a Maria. Bem-vinda, Maria. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em mais com menos, o que vem na nossa cabeça? O que vem na sua cabeça? Vou te dar um tempinho para pensar. Quando a pessoa fala assim: Luiz, eu quero realizar uma operação, eu quero realizar uma atividade na empresa, que é um fórum interessante para a gente discutir, onde a gente faça mais com menos. Faça mais o quê? Eu vou arriscar dizer que é mais resultado. Tá? Fazer mais resultados. Mas com menos o quê? Com menos recursos. Dado que recursos é algo que me gera gastos, eu quero, empresas querem, líderes querem, gerentes querem, gestores querem produzir mais resultado, que resultado em tese gera receitas, com menos recursos, que gera gastos. Se a gente pensar isso na nossa vida privada, né, como pessoas físicas, a produtividade tem a ver um pouco com isso também, né, de você entregar para a sociedade mais do que o que você consome dela. Né? Quando talvez você conheça pessoas que tenham um armário com muitas roupas, que ele use poucas delas, essas roupas. Então ele está sendo improdutivo, porque ele consumiu recursos do ambiente onde ele vive, da sociedade da qual ele vive, mas ele usa pouco essas roupas e então ele aloca esses recursos de maneira que isso não privilegia ninguém. Às vezes, veja, olha isso, né? Às vezes uma pessoa, ela paga um preço tão alto por ser como ela é, que ela não percebe o benefício que ela tem por ser como ela é, ou seja, ela consome mais recursos, ela gasta mais recursos do que aquilo que ela recebe para ser como ela é. Então a equação de produtividade deve ser uma equação de equilíbrio, ou seja, aonde eu utilize recursos para gerar resultados. Aí, essa é uma visão, vamos chamar de pragmática, vai, né? Agora, quando uma empresa, uma pessoa, decide gerar mais resultados com menos recursos, aí eu vou te fazer uma pergunta que eu queria te convidar a pensar, né? E aí eu vou te dar um tempinho para você imaginar, né? E é possível que alguém que esteja aqui na nossa live já tenha me ouvido falar isso em alguma reunião presencial.
Quando eu quero fazer mais resultado com menos recurso, eu vou ter que maximizar, ou seja, eu vou ter que usar mais o quê? Sacou? Então, olha só. Se eu quero gerar mais resultado com menos recurso, para eu poder gerar equilíbrio nessa equação, eu vou ter que maximizar, que usar mais o quê? Pensa nisso. Enquanto isso, eu vou dar uma boa noite aqui para a Patrícia Age, que chegou agora há pouco. Bem-vinda, Patrícia. A Grazi também, que chegou agora. Bem-vinda, Grazi. Para o Fábio Rossac. O que você imagina que uma pessoa possa precisar ou desejar maximizar para poder gerar mais resultado com menos recurso? Para eu poder fazer mais resultados, e mais aqui não é só quantitativo, é qualitativo também, com menos recursos, eu vou ter que maximizar mais o quê? Eu vou ter que usar mais o quê? Então, vou responder, ó. Se ninguém respondeu, eu vou responder. Eu vou ter que usar mais da minha criatividade, mais da minha ousadia, mais da minha capacidade de inovação, mais da minha capacidade de determinação. E é legal quando a gente fala esses termos, porque eu entendo que ousadia é você dar o primeiro passo, e determinação é você dar o último. Ou seja, você concluir a jornada, né? Então, veja, quando a gente pensa em fazer mais resultados com menos recursos externos, com menos recursos materiais, é natural que eu, então, prescinda de utilizar mais recursos o quê? Mais recursos internos. Mais criatividade, mais ousadia, mais inovação, mais determinação. Portanto, algo que vai me alavancar internamente, algo que vai ser uma força inicial, ou seja, uma causa para que me leve a um determinado efeito. Você fazer um bolo, imagina que o bolo é o resultado, com farinha de trigo, ovos, manteiga, alguma essência X, é simples. Agora, você fazer um bolo com ovos, farinhas, porém com criatividade, com ousadia, com inovação, com determinação, ou seja, com causas ou motivos, ou usando então a palavra que a gente está dizendo aqui, com propósito, o resultado é diferente. Percebe isso? Então, isso vale para pessoas, e que, claro, podem levar esse conceito para empresas, e que pode levar esse conceito para equipes, né? Então, a Carla fala aqui o seguinte, deixa eu só dar uma boa noite aqui para algumas pessoas aqui, ó. A Denise está falando que não está conseguindo assistir no micro, no celular está travando, que pena. A Carla fala aqui, usar mais a sua autenticidade. A autenticidade pode ser algo a ser maximizado, né? Quanto mais você se permite ser quem você realmente é, mais fácil fica de realizar algo. É verdade, eu concordo, acho que faz sentido. O Genivaldo fala aqui, a maioria das situações que presenciei esse conceito no meio corporativo foi improdutivo. E com isso, esforço físico e exaustão. Sem inteligência, a meu ver. Pois é, então, Genivaldo. É por isso que tem que fechar a equação, entende? Porque se eu pensar só em mais resultados com menos recursos físicos ou externos, eu concordo com você. A equação vai ser improdutiva, vai ser exaustiva, vai ser frustrante, eu diria. Mas quando eu me mobilizo nos recursos internos, ou seja, usar o meu recurso interno, maximizar meu recurso interno para criar, para ousar, para inovar, para determinar, e até aproveitando o que a Carla falou, sendo mais parecido comigo mesmo, ou seja, cada vez mais autêntico, eu tenho causas que me fazem chegar no efeito. Ou seja, o que me move não é apenas a economia,
não é apenas o custo, não é apenas a despesa, não é apenas o gasto, mas é o retorno que isso vai me trazer em termos de causa, em termos de benefício. Percebe? Então, aí entram alguns conceitos que a gente conversa, quando a gente fala do modelo do pensador, que tem a ver com valor, né? Então, olha só, quando a gente fala de valor, o que é valor? Valor é algo que atribui importância e prioridade. Esse é um conceito que eu uso muito. Importância e prioridade. Então, veja, quando você faz alguma coisa, seja no trabalho, tá aqui, ó, valor. Importância e prioridade. Então, quando no trabalho você faz algo que te gera valor, isso te mobiliza muito mais quando você faz algo apenas em troca de um salário, por exemplo. É claro que o salário tem um valor, mas às vezes a pessoa pode graduar a sua escala de valores em salário, em satisfação, em sentimento de pertencimento, em sentimento de significado. Isso aumenta a motivação interna. A Carla está fazendo o seguinte comentário aqui, para não ser exaustivo, é preciso que aquilo que faz sentido tenha um significado para mim. Exato. Né? E esse significado só você vai encontrar. Percebe? Eu tenho entrevistado, quando eu falei que eu tenho entrevistado muitas pessoas, é por conta disso. Eu vejo muitas pessoas hoje, das empresas onde eu trabalho, né, que eu vou trabalhar, fazer o meu trabalho lá como consultor, que estão ali apenas fazendo uma troca. Ela entrega o tempo dela e, em troca, ela recebe dinheiro. Outras estão lá com o intuito de realizar uma obra. E, em troca, ela tem, além do dinheiro, ela tem um reconhecimento, uma sensação de pertencimento. E outras estão indo lá com o intuito de construir um legado, construir uma obra de verdade. E, em troca, elas recebem um grau de satisfação e paz interior que o dinheiro não chega a cobrir. Aí você percebe nesses 3 exemplos a presença crescente do propósito. E propósito, entenda, como uma causa maior do que apenas os recursos que você vai adquirir para fazer aquele trabalho que você se dispôs a fazer. Né? Então a Graziele fala aqui o seguinte. Bom, a Carla ainda fala aqui no comentário, não é apenas fazer por causa de, é fazer por causa de algo que me move, porque faz sentido para mim. Então essa causa, ela tem um significado. Essa causa é que gera o efeito. E essa causa pode ser de dentro para fora, ou essa causa pode ser de fora para fora. Né? Quando eu faço um trabalho apenas para trocar minha vida por um salário, meu salário pelas contas das coisas que eu gasto, compro, é de fora para fora. Mas quando eu faço um trabalho para gerar um resultado, uma produtividade que está fora de mim, mas movido por um recurso interno, isso tem uma força absurda. E aí a Grazi fala o seguinte, no meu caso, digo que lidei 11 anos com poucos recursos e gerei excelentes resultados. E digo, motivação era fundamental no processo de criação, execução e sucesso de cada projeto. Pois é mais ou menos disso, Grazi, que a gente está falando. A Carla fala, por isso que eu acredito cada vez mais a diferença entre emprego e trabalho. Eu concordo. Eu acho que essa distinção dá um tom diferente. Quando pessoas procuram um emprego, talvez elas estejam muito mais voltadas para procurar o que elas vão ganhar com aquilo. E quando as pessoas procuram um trabalho, talvez elas sejam preocupadas muito mais em o que ela vai oferecer para a sociedade da qual ela faz parte. Aí tem uma situação, que eu até postei hoje no meu Instagram, que nos ajuda a perceber a situação de 2 formas distintas, ou seja, 2 tipos de pessoas que eu acredito que a gente conheça bastante bem. Então imagina que, lembra, eu costumo falar muito que tudo que a gente faz, tudo que eu faço em busca de um resultado, né? Em busca de resultados. Aí veja se você conhece pessoas assim, ó. Pessoas que falam assim para você, ô Luiz, ô Binar, se eu tivesse os recursos
necessários para atingir os resultados, eu atingiria esse resultado. Ou seja, ela afirma dessa maneira, ela faz uma afirmação. Se eu tivesse os recursos necessários para atingir os resultados que eu intenciono, eu atingiria a meta. Ou seja, essa pessoa revela uma forma de pensar específica. Ou seja, se eu tivesse os recursos, eu atingiria os resultados. E ela afirma isso. Esse é um tipo de pessoa, tá? Qual é outro tipo de pessoa que a gente pode encontrar? Dado os recursos que eu já tenho, então vou colocar aqui, dados os recursos que já tenho, o que posso fazer para atingir o resultado? Percebe a diferença? Nesse momento, essa pessoa, ela faz perguntas. Dados os recursos que eu já tenho, o que fazer para atingir o resultado que eu quero? Então, essa pessoa aqui, se eu tivesse os recursos, eu atingir os resultados, essa é uma pessoa que criou uma condição para atingir a meta. Portanto, ela depende de algo externo. Ela depende de algo externo para atingir o resultado que ela quer. Se eu tivesse um chefe mais legal, eu seria promovido. Se eu tivesse um carro X, eu arrumava uma namorada. Se eu tivesse um MBA, eu conseguiria uma promoção. Então, essa pessoa depende. Ela não é autônoma. Agora, dado que eu já tenho recursos, não só externos como recursos internos, o que eu posso fazer com os recursos que eu já tenho para atingir os resultados que eu quero? Essa pessoa aqui, ó, ela não depende. Ela é uma pessoa independente. E se ela é uma pessoa independente, então ela governa, ela lidera. E aí, qual que é o empuxo de uma e de outra? Essa daqui é estimulada por recursos, por estímulos externos. Essa daqui é estimulada por estímulos internos, por causas internas, por coisas como grandeza, por coisas como realização, por coisas como propósito. Então, o propósito é uma grande causa e a produtividade é um grande efeito. Ah, Luiz, mas eu posso usar como causa meus valores? Pode, mas aí perdeu a força. Porque eu vou trabalhar para comprar um apartamento para me gerar segurança. Segurança é importante para mim. Mas é menos importante do que a causa baseada no propósito. Ah, mas eu também posso gerar um resultado baseado na minha crença. Claro, eu posso acreditar o seguinte, bom, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, senão eu morro de fome. Isso é uma crença. E a força dessa causa é muito menor do que a do valor. Ah, eu posso trabalhar eu posso gerar resultado baseado nas minhas emoções, eu posso gerar resultado baseado no medo. Ah, eu tenho medo, então vou trabalhar. Menos força tem. Percebe? Como é que na medida que a gente vai... Deixa eu até desenhar isso aqui, ó. Na medida que o resultado vem dos meus comportamentos, e os meus comportamentos vêm das minhas emoções, das minhas crenças, dos meus valores, dos meus princípios ou do meu propósito, quanto mais funda é a raiz dessa árvore, mais força para crescer lá em cima se tem. Então, se eu quero fazer algo baseado por um propósito, a força da produção vai ser muito maior. Ah, e se eu fizer baseado num princípio meu? Ok, vai ser forte, menos que propósito. Ah, mas se eu fizer baseado num valor? Vai ser forte também, mas muito menos do que o propósito. Se eu fizer baseado na minha crença? Muito pouco. E se fizer baseado em emoções, baseado em medo, por exemplo, ou baseado apenas em prazer efêmero, aí o resultado é drástico. Faz sentido isso, pessoal? Então, veja, a pujança da produtividade vai estar diretamente ligada à profundidade da causa. Quanto mais basal, quanto mais profunda for a causa, mais forte é a produtividade.
Quanto menos profunda for a causa, menos forte a produtividade. E isso gera aquelas coisas que a Carla mencionou. Significado, autenticidade, pertencimento e coisas do tipo. Percebe? Então, tem pessoas que querem ser uma boa mãe ou um bom pai. Por quê? Porque senão eu vou ser rejeitado. Medo da dor. Putz, vai fazer um péssimo trabalho. Eu quero ser uma boa mãe ou um bom pai. Por quê? Porque eu tenho que amar meus filhos. Putz, isso é uma baita de uma crença. Ridículo isso. Desculpa a franqueza. Eu quero ser um bom pai ou uma mãe. Por quê? Porque isso é importante para mim. É reconhecimento dos meus filhos. Ok. Ser reconhecido pelos filhos é legal. Mas já é uma força maior do que crenças e emoções. Mas ainda é menos. Eu quero ser um bom pai. Por quê? Porque é um princípio da liderança. Ser um bom pai é algo inegociável porque é baseado no princípio de liderança. Agora, eu quero criar meus filhos baseado no... Eu quero ser um bom pai ou uma boa mãe. Baseado em que propósito? Porque eu quero deixar pessoas excepcionais no planeta quando eu partir daqui. Aí a força é muito maior. Percebe? Então, uma pessoa pode produzir um pacote de manteiga porque tem medo de perder o emprego. E pode produzir um pacote de manteiga porque ela tem a intenção de alimentar o mundo. Percebe a diferença? Qual pacote de manteiga vai ser mais bem produzido? Percebe? E você pode fazer isso em qualquer coisa. Você pode tomar um café com um amigo baseado no propósito. Ou pode tomar café com um amigo baseado no medo dele não querer mais ser seu amigo, porque você convida e ele não vai, e ele nunca mais vai te chamar. Eu conheço gente assim, e você deve conhecer também, né? Então vamos dar uma boa noite aqui para a turma que está chegando, enquanto isso vocês vão refletindo e me dizendo se faz sentido o que eu estou falando. Passou uma galera aqui que eu não dei boa noite, porque passou batido, mas eu vou voltar lá. O Tony Spadari, bem-vindo, deve ser parente da Fran, bem-vindo aí. A Glaucia chegou, passou, a Karina Abel também chegou, a Glaucia passou dizendo boa noite, vou pegar um pouquinho, desculpa, mas vou ter que sair para atender, beleza. A Kelly Breitman chegou também, o Edson chegou também, bem-vindo, Edson. Rodrigo Orlando também chegou, bem-vindo, Rodrigo. Aí a OmniLife, Ana Paula Cromada também chegou, bem-vinda, Ana. Aí a Fran fala aqui o seguinte, eu penso que quando tem um propósito ou meta de vida, o trabalho é uma ferramenta que pode me ajudar a alcançar isso. Então, aí a gente está fazendo uma distinção entre meta de vida e propósito. Eu faço bastante essa distinção. A meta, para mim, é um resultado de curto prazo. O objetivo é um resultado de médio prazo. Uma visão, um sonho, é um resultado de longo prazo. E o que me alavanca para atingir essa meta de vida? É um propósito. Em algumas pessoas é um princípio. Em algumas pessoas é um valor. Em algumas pessoas é a crença ou a emoção. Quanto mais fundo vem essa causa, mais forte vem o resultado lá para cima. E o trabalho é o meio. O trabalho é um valor meio para nos atingir esses valores fim, que é aquilo que a gente busca como causa para nossas vidas. Isso faz total sentido, né? A Ana fala que dá-lhe Binato, legal, Ana, beleza. Aí chegou a Helena também. Ô, Helena, bem-vinda. Prazer ter você por aqui com a gente. Aí o Eduardo fala assim, entendo que a missão, valores e propósito corporativo precisam sair do papel e ser visto em comportamento pensando em sustentabilidade, minha opinião. Ok, também entendo isso. Como é que você vai convencer os empresários e líderes a fazer isso? É o teu trabalho, bonitão. A Ana fala aqui, causas internas, propósito, exatamente, né? Dá uma boa noite aqui para o Arthur Cabreira, bem-vindo, Arthur. Para a Vivi, minha sobrinha, bem-vinda, Vivi. Solange Costa também chegou. Oi, Valquíria, bem-vinda aí. Edson dando um retorno aqui. O Ronald Mackenzie dando um good night aí, bem-vindo, Ronald. E a Denise falando, vou ter que sair, amigo, está travando demais meu mic e não consigo acompanhar. Assiste depois, grande abraço. Ok, beleza. Isabel Silveira também chegou. Então, veja, se você quer gerar uma produtividade maior, é claro que você pode trabalhar com pressão do mercado, pode trabalhar com a crença de que se não produzir mais vai quebrar, pode trabalhar com a intenção de atender demandas dos seus clientes, pode trabalhar com o princípio de que é importante utilizar todos os recursos consumidos e pode trabalhar com o propósito de melhorar a humanidade. Esse grau de profundidade, quem vai dar é você, na sua vida, no seu trabalho, na sua função,
e líderes que estão em condições de liderar as empresas ou as organizações sociais das quais eles fazem parte, né? E aí a pergunta quando você vai buscar atingir um resultado, ou vai buscar atingir uma produtividade, você puxa a causa de qual elemento? Você puxa suas causas de emoções, de crenças, de valores, de princípio ou de propósito. Porque é como se fosse uma força motriz, né? Quanto mais profunda, de onde mais profunda vier essa força, com mais empuxo esse negócio vai. Percebe? Se eu puxo essa força do meu propósito, ela vem com uma pressão. Se vem do princípio, menos pressão. De valor, menos ainda. De crença, menos ainda. De emoção, então, muito pouquinho. E se vier só de comportamento, aí, putz, seguramente a pessoa é um ser condicionado. Ele faz as coisas porque mandaram fazer e não porque ele, de fato, tem uma vontade de fazer algo. Aí o André fala aqui, ó, pensando no indivíduo, pensar com propósito é sinal de maturidade. Agora, como formar isso em uma empresa onde temos níveis variados de maturidade, prioridade e formação dos indivíduos? Então, André, a gente já falou sobre isso algumas vezes nos nossos encontros, quando a gente estava lá, quando eu estava lá com você na CRV Lagoa. Primeiro, eu entendo que quando você fala assim, pensando em um indivíduo, pensar com propósito de maturidade. Era importante entender, do teu ponto de vista, o que significa essa palavra maturidade, porque eu não limitaria pensar com propósito como sendo sinal apenas de maturidade. Às vezes, vários artistas, vários empresários, se você pensar, por exemplo, no Steve Jobs, de acordo com a literatura que eu já li sobre ele, a biografia que eu já li sobre ele não era um dos caras mais maduros do planeta Terra. E talvez longe de ser um dos caras mais maduros. Mas talvez um dos caras com mais propósito que eu já tive acesso no mundo mais contemporâneo. Entende? Então, eu já colocaria em xeque esse conceito de que pensar com propósito é sinal de que a pessoa é madura. Eu tenho dúvidas, tá? E por que eu tenho dúvidas? Deixa eu te explicar isso aqui, eu explicar isso para todo mundo, porque eu acho que isso aqui é um conceito relevante, né? Olha só, vê se isso faz sentido. Deixa eu só ver o que a... Bom, deixa eu terminar o comentário, depois ver o que a Grazi está escrevendo aqui para trazer esse conhecimento, para trazer o que eu estou pensando para todo mundo. Agora, como formar isso em uma empresa onde temos níveis variados de maturidade? Aí é o papel da liderança. O papel da liderança é engajar as pessoas na mesma visão e no mesmo propósito. Aí é o trabalho de comunicação, é o trabalho de acompanhamento, é o trabalho de empatia, é o trabalho de colar com a turma, e a gente já falou sobre isso algumas vezes. Eu me lembro da gente ter tido conversa sobre essa, né? E aí a Grazi fala assim, ok, e como consigo compreender o que me move? Como faço essa leitura do que me estimula? Se estou sendo raso ou profunda no processo? Como puxar e entender essa força motriz? Grazi, aí é um relógio, é um instrumento que só você tem, né? Eu posso te ilustrar o seguinte, você já viveu alguma situação em que naquele momento você estava com uma clareza de todas as coisas ao seu redor, você estava colocando todo o seu talento a serviço de algo ou de alguém, você tinha a sensação de que o tempo estava voando, você tinha a sensação de estar plenamente presente e consciente de tudo o que estava acontecendo ao seu redor? Se você já viveu situações que atendem a essas condições, seguramente você estava sendo movida por algo muito mais interno. Agora, olha o que eu ia falar quando eu fiz o comentário da questão que o André colocou, é o seguinte. Quando nós somos crianças e quando nós somos adultos, tá? Aqui, ó. Criança e adulto. Quando nós somos crianças, nós temos, em tese, menos passado e muito futuro. E à medida que a gente vai ficando mais adulto, a gente vai tendo quando a gente é criança, a gente tem, naturalmente, menos passado e mais futuro. Quando a gente é adulto, a gente vai colecionando mais passado e vai, obviamente, tendo menos futuro. Tudo bem? Aí eu te pergunto o seguinte, ó.
E aí responde um pouco a pergunta da Grazi, e eu acho que também responde a pergunta do André, né? Nós temos que despertar nas pessoas o efeito do futuro, e não o efeito do passado. A matéria-prima do passado é o conhecimento. Você vai ganhando idade, você vai frequentando escola, você vai passando pelo mundo e vai ganhando mais conhecimento. E o conhecimento, ele é dado, ele é estático. O conhecimento, ele é uma afirmação. Olha esse quadro aqui, ó. Ele é uma afirmação. Tá? Então, quanto criança, menos passado, portanto, menos conhecimento. Se eu tenho menos conhecimento, eu tenho menos afirmações. Por isso, crianças fazem mais o quê? Perguntas. Porque a matéria-prima do futuro não é o conhecimento. A matéria-prima do futuro é a imaginação. Ok? Então, o adulto que tem muito conhecimento, ele já tem muitas afirmações. E ele tem poucas perguntas. Olha aqui, ó. Esse é o quadro da criança. Pouco conhecimento, portanto, pouca afirmação e muitas perguntas. E a maioria dos adultos vai ganhando conhecimento, vai tendo muitas razões, vai tendo muito conhecimento, sabe muitas coisas e perde a condição de imaginação, do imaginador. Então, a criança é um aprendiz, o adulto é um conhecedor. O conhecedor sabe, não precisa saber. A criança não sabe. Isso mata a criatividade, isso mata, Grazi, aquelas questões que você está perguntando. Então, como consigo compreender o que me move? Olhe para dentro. Lembra você quando era criança. Como faço essa leitura que me estimula? Olhe, leia a si própria. Leia você nas diversas fases da sua vida. Se eu estou sendo raso ou profundo no processo, se está sendo raso, o teu ego vai ficar satisfeito. Se você está sendo profundo, a tua consciência vai te satisfazer. Aí uma calma interior se instala. Como puxar e entender essa força motriz? Aí é autoconhecimento profundo. E quando você diz que várias vezes já viveu essa experiência, resgata essas experiências onde você estabeleceu esse estado de fluxo que você então mencionou. Faz sentido isso, pessoal? Me dá um feedback de vocês aí sobre o que eu estou falando, tá? E aí a gente pode até conversar em algum momento sobre como implantar isso numa empresa. Aí é o meu trabalho junto com o modelo do pensador. Aí o Ronald Mackenzie fala o seguinte, ó. Como pode ser real no mundo hipócrita que tem que agradar pessoas que têm poder somente porque têm dinheiro e não têm profundos pensamentos sobre qualquer coisa? Eu falar por conta de política no mundo de hoje, não somente no Brasil, como nos Estados Unidos, eu entendo como você colocou agora há pouco, como aplicar isso no mundo da fantasia e hipocrisia. Como aplicar minha pergunta? Bom, Ronald, olha só. Vamos lá. Quando você fala que o mundo é hipócrita, eu estou entendendo que essa é a sua visão de mundo, não necessariamente a minha. Então, como eu não conheço o seu mundo, eu não sei responder essa pergunta, né? Quando você diz que o mundo é hipócrita, onde você tem que agradar pessoas que têm poder somente porque têm dinheiro, esse mundo não é o meu mundo, esse mundo é o seu mundo, né? Eu não sei como dizer para você, como fazer o que eu estou dizendo no seu mundo, mas eu poderia te ajudar a você rever esse significado que você está dando para o seu mundo. Se você vê o mundo dessa forma, por algum motivo, existe. Você pode mudar os motivos e ver o mundo de uma outra maneira? Você pode construir um mundo baseado nos seus princípios e nos seus valores? Então, acho que essa é uma provocação interessante, porque as coisas não têm um significado até a hora que você dá um significado. Então, o mundo está aí. Quando eu olho para o mundo e vejo a hipocrisia, eu é que dou significado para isso que eu estou vendo. E quando eu olho para o mundo e vejo a beleza, eu que estou dando significado para isso. Por isso que eu acredito que quando eu mudo a mim mesmo, eu mudo o mundo.
Então, eu diria que a tua preocupação não deveria ser como aplicar esse conceito no mundo, mas como aplicar esse conceito em você. Aí você muda o mundo. Me diz se faz sentido isso, Ronald. Me diz se eu me fiz entender na explicação que eu acabei de te dar. Tá? Aí a Rosane chegou aqui, bem-vinda, Rosane. Aí a Grazi dá uma risada, autoconhecimento, né? Isso aí, né? Aí a Karina fala de um livro que é sensacional, que é um livro que eu recomendo muito e me inspiro muito nele, que é um livro chamado A Escola dos Deuses. É um livro que vale a pena ser lido, muito a pena. Já falei sobre esse livro aqui várias vezes. Vale muito a pena mesmo, né? Tem muito a ver com o que a gente está falando, porque se você tem um software de sonhos, você tem um software de imaginação, e você tem um HD que acumula conhecimento. Na medida que você para de usar o aplicativo de imaginação e só vai enchendo o HD de conhecimento, você atrofia esse músculo. E aí fica complicado. Aí a Carla diz, faz super sentido. Aí eu dou uma boa noite para o meu maratonista predileto, que é o nosso querido Haroldo Nunes, está aqui no meu vizinho aqui de prédio, está aqui com a gente agora. E a Fran fala aqui, é muito bom quando consigo ficar receptivo em estado de aprendiz, porém muitas vezes deixo influências externas abalarem isso. Quero que o aprendiz seja constante. Então, olha só, Fran, você me conhece. O aprendiz está dentro de você como o conhecedor está dentro de você. É você que decide, a hora que o aprendiz vem, a hora que o conhecedor vem. Então, é muito bom quando consigo ficar receptivo em estado de aprendiz. Então, fique. Seja sempre o aprendiz, tome essa decisão e seja assim. Né? A Marilu fala aqui, muito claro, e a Rosane Turneman fala, muito oportuna a sua colocação para o Ronald. Precisamos quem? Rosane, vamos lá. Você está falando de você, hein? Presta atenção. Precisamos aprender a construir o mundo que queremos viver. Né? Tá bom. Procura falar isso na primeira pessoa, para você assumir a responsabilidade de você construir um mundo que você dá os seus próprios significados. Né? Nem todo mundo precisa disso. Nem todo mundo está preocupado com isso. Nem todo mundo está muito afim de pensar nesse nível de profundidade, porque isso dá trabalho. Isso cansa. E as pessoas desistem, fogem da dor, como a gente já viu aqui. Por isso que eu insisto nessa nossa história das lives, porque a ideia não é que tenha aqui 1 milhão de pessoas nessa live. Vão ter 14, 20, 30, 40, pode chegar a 100 um dia, como já chegou, mas as pessoas estão mais querendo folia e coisa, tipo, pelo menos uma boa parte delas, e quando a coisa começa a ficar um pouco mais densa, um pouco mais profunda, um pouco mais com significado e propósito, as pessoas veem que isso dá um certo trabalho. E as pessoas, a maioria, não quer ter muito trabalho. Elas querem o bônus, mas não querem o ônus. Elas querem o benefício, mas não querem o custo. Elas querem a oportunidade, mas não querem a ameaça. E aí não é justo, né, turma? Aí não vale a pena, não vale a pena ser assim. Então, quando a gente pensa por exemplo, se a gente pegar essa nossa conversa e pensar, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui que eu acho que pode ser interessante. Quando a gente pega o Japão do pós-guerra, pega o Japão dos anos 80, 90 e posterior a isso, você conhece um país que fazia só produtos ruins, uma produtividade horrorosa, porque fazia isso baseado em sobrevivência, ou seja, medo, e ele aprende elementos da gestão da qualidade total, ele resgata elementos da sua cultura milenar e leva isso para a educação e leva isso para o modo produtivo. Aí o Japão aparece no final dos anos 80, início dos anos 90, com uma baita potência econômica, disputando mercados no setor automotivo nos Estados Unidos, que era o maior mercado automotivo do planeta, trazendo conceitos de propósito, conceitos milenares, o que faz o Japão ser conhecido no Ocidente de uma maneira completamente diferente. Né? Esse é um bom exemplo, né, de quando a gente estuda a qualidade total e olha a trajetória do Japão, olha a trajetória de outros países muito mais antigos do que o Brasil, Estados Unidos, Austrália e tal, países milenares de muitos séculos, essa base, né, essa base profunda está lá. Quando ele perde contato com essa base profunda, ele perde contato com o seu propósito. E ele, então, vai ser regido apenas por coisas superficiais. Percebe? Imagina que isso aqui é uma árvore, né?
Esse é um conceito relevante. Isso aqui é uma árvore. Se isso aqui é uma árvore, os frutos estão na copa dessa árvore. E a raiz está na base dessa árvore. Então, veja, para que uma árvore comece a gerar frutos, o propósito, a raiz já está lá há muito tempo. Então, Grazi, você estava me perguntando aquela questão de entendimento mais profundo, começa a ver os resultados que você gera na sua vida para você ver qual a profundidade da sua raiz. Se são resultados efêmeros, ou nunca estou satisfeito com nada, sempre estou buscando uma balada, sempre estou buscando um estímulo externo, está baseado em emoções e crenças. Se são resultados mais consistentes, está baseado em valores e princípios. Agora, se são resultados duradouros, está baseado em propósito. Faz sentido essa correlação, pessoal? Então, se você dá resultados num momento, não dá em outro, melhora a vida num ponto, piora em outro, está sempre oscilando, pode ter certeza que você está sendo movido por questões efêmeras. Mas quando o seu resultado é consistente ao longo do tempo, isso é treino, é aprendizado, aí a base é que está mais conceituada, mais consistente. Beleza? Legal, pessoal. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. A Rosane reescreveu a frase, estou construindo meu mundo. Legal, Rosa, isso aí, né? A Gazelle fala, ok, é isso aí. O Eduardo fala, perfeito. A Fran fala, total sentido. Então, veja, turma, o nosso trabalho, o seu trabalho, né, o meu trabalho, é pegar esses conceitos que a gente conversou e, ao invés de querer colocar isso no outro, colocar isso em você. Esse é o seu trabalho. É você se transformar. É você se autodesenvolver. Aí o Ronald fala aqui, ó, estava esperando a manifestação dele. Faz sentido de parte de mim, e eu penso que posso mudar coisas em mim. Ok, Ronald, é disso que a gente está falando. E quando coisas que é maior de mim, que preciso ser mudado para a inclusão de tudo, mundo, porque isso é meu base profundo, um mundo em que todo mundo tem chance. Então, Ronald, veja, eu vou ler de novo só para ter a certeza de que eu entendi. Tá? Faz sentido de parte de mim, eu penso que eu posso mudar coisas em mim. Ok. E quando coisas que, maior parte de mim, eu preciso ser mudadas para a inclusão de todo mundo, porque isso é minha base profunda, um mundo em que todo mundo tem a chance. Veja, Ronald, vamos lá, isso que você está falando é muito importante, eu quero me fazer entender, até porque eu percebo que há uma questão na língua aí que eu quero tomar cuidado. Nós estamos agora perto de 14, 15, oscilando 14, 15, 16, 20 pessoas aqui. Nós não somos 14 pessoas iguais. E talvez o maior dos equívocos é tratar as pessoas desiguais de maneira igual. Esse é um equívoco. Ou seja, nós estamos vivendo uma era onde o respeito ao indivíduo é importante. Então, eu, como, por exemplo, um professor, um instrutor, um consultor, ou até mesmo um coach, e eu trabalho com grupos, apesar de eu ter uma informação que eu informo para todo mundo, eu não faço igual para todo mundo. Porque eu parto do princípio que ali cada um é um. Então, a pergunta será que todo mundo quer ter uma chance? Essa é uma pergunta. Será que todo mundo, primeiro, será que todo mundo quer ter uma chance? Será que todo mundo merece uma chance? Aí eu te pergunto, Ronald, quantas pessoas você já deu uma chance que ela aproveitou e quantas pessoas você já deu uma chance que ela não aproveitou? Entende? Pensa nisso e vê se isso faz sentido, né? Porque senão você vai querer dar a todo mundo algo que às vezes essa pessoa não quer. Uma das coisas que mais fazem sucesso em países como o nosso são programas assistencialistas. E hoje, né, esses dias, ontem e hoje, né, a notícia que se tem é que, num relato aí do Temer, do presidente Temer, que ele fala, fazendo balanço dos 2 anos de governo dele, ele fala que ele reajustou o programa social Bolsa Família 2 vezes nesse período. Aí eu pergunto, o que é o indicador de um bom programa social? É quando um presidente, um líder de nação, aumenta o valor do programa ou quando ele mostra que menos pessoas dependem desse programa? Eu fico com a segunda resposta.
Aí a Karina fala aqui, a gente quem, Karina? Você já me conhece, hein? A gente já trabalhou junto e você sabe que esse negócio de a gente não rola. Eu vou ler como se você estivesse falando de você, tá? Eu travo a vida quando não percebo minhas crenças que me limitam. Ok. Então você pode escrever essa frase de uma outra maneira. Eu libero a vida quando percebo minhas crenças que me alavancam. Você tem que tomar uma decisão, entendeu? É impressionante, turma. Pessoas querem liderar o mundo, mas não conseguem liderar a si própria, porque ela não estabelece uma forma de comunicar consigo própria de maneira assertiva. Eu travo a vida quando não percebo minhas crenças que me limitam. Ponto. Não tem nada de errado com isso. Mas é a única chance que você tem de mudar esse modelo mental e mudar esse padrão emocional. Eu estou cada vez mais convencido que sociedades onde a prosperidade é mais efervescente são sociedades onde se estimula esse poder do indivíduo, esse respeito ao indivíduo, mas não pelo individualismo, mas pela individualidade, percebe? Então é importante você preservar, eu preservar a minha individualidade para eu saber, porra, a minha vida está uma porcaria porque eu percebo minhas crenças e me limitam. Como é que eu escrevo isso de uma maneira diferente que me liberta? Percebe? Aí o Ronald fala, aí a Karina ri, né? KKK, tá bom, vai rindo aí. Aí o Ronald fala aqui, entendi completamente, uma boa coisa de pensar. Exatamente, Ronald. Legal que a gente está conseguindo estabelecer a comunicação, né? Tornar uma ação comum aqui. Porque essa é a beleza, percebe? Essa é a beleza. Você entender do teu ponto de vista quem você é, com essa linguagem mais voltada para o indivíduo que eu sou, porque quando eu me entendo como humano, eu passo a entender o outro. E seguramente não é a língua que vai me afastar de você. O que vai me afastar de você vão ser minhas crenças, minhas emoções. Mas nos valores, princípio e propósito, talvez a gente esteja mais alinhado. E por isso talvez a gente esteja mantendo essa comunicação, né? A Janaína chegou aqui também. Bem-vinda, Janaína, né? Então, pessoal, acho que, pô, foi um tema interessante, foi um tema instigante. Fiquei motivado aqui, o grau de energia cresceu, né? O calor aumentou, as células mexeram mais forte. Isso é um indicador de que foi um tema bacana, foi um tema instigante. E eu estou falando isso porque eu quero começar já a finalizar aqui a nossa live. Se você já tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, vai alimentando aí o feed, né? Deixa eu só ler o que a Grazi falou aqui, ó. Sempre lembro do exemplo do táxi. Entro e não sei dizer o trajeto. Destravar as crenças, saber onde se quer chegar. Você disse, autoconhecimento é a chave, Grazi. Verdade, é isso aí. É disso que a gente está falando, Grazi. E o futuro a matéria-prima do futuro é a imaginação, não é o conhecimento. Quando pessoas dizem, Luiz, eu não sei sobre o meu futuro. Resposta errada. Eu não imaginei sobre o meu futuro. Resposta certa. Então começa a imaginar e você vai ter visões impressionantes sobre o que você pode ser, ter ou fazer. Tá? Então, olha só. Bom, obviamente agradecer a todo mundo aí pela presença, muito pelas participações, foi muito legal, né? Lembrar que a live da semana que vem já está definida, tá? A live da semana que vem é um tema também sugerido por uma pessoa da nossa audiência aqui, que falou, Luiz, por que você não fala sobre cocriação e controle? Pô, na hora que ela mandou esse tema, eu assustei um pouco. Depois eu comecei a pensar um pouco nisso e eu acho que tem coisas legais para falar sobre cocriação e controle, né? E depois, na outra semana, né, na live número 40, dia 29, o tema também foi dado pela Silvia, uma amigona, o tema, se eu não me engano, é... Caramba, esqueci, deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui rapidinho. O tema da outra live vai ser... Deixa eu ver aqui. Liberdade e apropriação da verdade. Isso vai ser muito legal, tá? Então, olha só, pessoal, dia 22, terça-feira que vem, live 39, cocriação e controle. E dia 29 de maio, a live número 40, liberdade e apropriação da verdade. Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Bom, então, boa noite para a Adriana Espadari. Bem-vinda, Adriana. Legal, você está aí. Boa noite. Marilu falando aqui. Show, hein? Legal. Beleza, Marilu. Aí a Fran fala aqui, ó. Inspirar pessoas é possível quando nossos de quem, Fran? Pô, você não podia dar esse mole, hein? Você tem um papel privilegiado nesse processo aqui. Vamos lá.
Inspirar pessoas é possível quando meus comportamentos refletem o que eu prego. Vou ler na primeira pessoa. Autoconhecimento, para mim, é muito importante nesse ponto e isso também influencia nos resultados, na produtividade da minha vida pessoal e profissional. Ok, uma boa afirmação, transforma isso em comportamento e em produtividade na sua vida pessoal aí. A Karina fala aqui, eu estava apoiando a sua resposta para a Grazi. Tá, apoia na primeira pessoa então, pô. Dá o seu apoio individual aí, vai. Obrigado também, Ronald. Bacana a sua participação e obrigado por ter contribuído com a gente aí. Carla Brandão, sugestão para uma próxima live. Preguiça, procrastinação, preguiça ativa. Legal. Vou anotar isso aqui, tá? A procrastinação, preguiça ativa. Depois você me fala mais sobre isso aí, Carla, só para eu entender. Estou anotando aqui, tá? Então, se for o caso, já temos tema para a live 41, já estamos acumulando temas aí. Aí a Karina fala aqui, por isso eu usei a gente, porque vejo que mais pessoas têm dificuldade de entender nosso propósito. Nosso propósito? Como nosso propósito? Deixa que essa gente que tem dificuldade, cara, desenvolva. Acredita que eles são capazes, não precisa ser o herói deles, não. Deixa eles se desenvolverem aí. Ou melhor, o propósito de vida, mergulhar para dentro. Ok, beleza, é isso aí. Né? Mas vamos... Talvez uma das formas que a gente demonstre, que eu demonstre, que você possa demonstrar mais respeito pelo outro, é acreditar que ele é capaz, sabe? Esse é um belo exercício. Pensa nisso, né? Então, obrigado aí então para o Eduardo também, foi show hoje. A Carla, obrigado, Vinato, por mais uma live. Pode deixar que te mando mais info sobre essa ideia. Manda sim, manda no WhatsApp para mim que vai ser legal. Obrigado, Karina, aí. Abraço para você também. Boa noite. Então é isso aí, pessoal. São 8 horas e 57 minutos, estamos indo para 57 minutos da live. Obrigado aí pela participação. Reitero a vocês todos o convite para estarmos juntos, então, no dia 22 de maio, terça-feira que vem. Eu vou estar possivelmente em Cafelândia, mas vou estar no horário bom lá, no Paraná. Vamos falar sobre cocriação e controle. Vai ser um tema bem interessante. E no dia 29, na live número 40, vamos falar sobre liberdade e apropriação da verdade. Esse tema eu tenho certeza que vai ser muito legal também, tá? Vai ser muito instigante, tá? Bom, a Fran fala, obrigado por trazer o tema, boa noite, valeu, Fran, obrigado. Esse tema foi sugestão da Fran, legal. A Tatiane, Luiz, obrigado, muito bom. Graziele, somos todos capazes, obrigado a Luiz, gratidão pessoal, gratidão também, Grazi. Valeu, André, obrigado aí também pela sua participação. A Fran falou, sim, dei mole, é isso aí, você não pode, a tua barra é mais alta, segura a onda aí. A Solange falando, obrigada, muito inspirador como sempre, vou assistir mais tarde a parte que perdi. Legal, faz isso, Solange. E a Karina fala aqui, Binato, faz um grupo presencial. Então, Karina, o Chico já deu essa ideia no final do ano passado, a ideia está latente, e eu prometo que no segundo semestre a gente vai pensar alguma coisa assim. Esse primeiro semestre está muito pesado, tem muito projeto, muito trabalho acontecendo, graças a Deus, mas no segundo semestre vamos ter coisas interessantes aí, que já estão até preparadas e que eu tirei um pouco o pé, porque não dá para fazer tudo. A Isabel Silveira também agradecendo, muito bom, gratidão, Isabel, obrigado. Então, turma, é isso aí. Obrigado aí por mais uma live, a live número 38, olha só onde chegamos, número 38. Já estamos aí com a live 39 e 40 agendadas, um tema mais do que legal da Carla aí para a live número 41. Então, tenham todos então uma ótima semana. E a Karina falou, quero usar a gente em grupo. Tá certo. Isso aqui é um sabotador, hein? Pensa num sabotador, Karina. Vamos criar um grupo para você poder falar, gente. Tá legal. Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigado, então, pela participação de todo mundo. Uma ótima semana para todos. Boa jornada, força sempre. Vamos com tudo, ok? Abraço aí, até mais. Tchau.